Olá, eu faço a mínima ideia do que eu vou ficar falando aqui, tá? Mas vou falar porque, né? Falar é bom às vezes, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza de nada, né, cara? Mas interessante, né? Como o ambiente de trabalho é uma bosta. Tô deitado agora, 11h15, na cidade onde eu moro. E eu estou pensando sobre o trabalho, sobre a relação das pessoas uma com as outras, como funcionam as coisas. E é muito interessante como funciona a cabeça de uma pessoa que digamos que está inconsciente. Não no sentido. É, eu não sei a palavra exata para falar isso, mas não no sentido de que eu estou num lugar maior e vendo pessoas num lugar menor e tipo, olha como aquelas pessoas estão inconscientes. Não. Mas como uma pessoa que está tentando não ser tão inconsciente, né? E o que que acontece muitas das vezes? Pessoas das quais, pessoas das quais tá certo isso? Não sei. Pessoas, ponto. Não, vírgula. Não tem vírgula aí. Pois é. Pessoas que simplesmente são reativas e que no ambiente de trabalho isso é uma das coisas mais bizarras que existem. Qualquer frase, qualquer palavra dita de forma que pode ser interpretada de outra maneira, será interpretada de outra maneira. E não tem, não existe preto no branco em uma empresa. Não existe preto no branco na vida adulta, né? Tudo bem, eu entendo, mas no sentido de empresa, trabalho. As pessoas simplesmente não conseguem entender o que os outros falam. Não sei se é muito em decorrência da questão de TikTok, etc., essas coisas estranhas assim. As pessoas estão perdendo um pouco da atenção, eu incluso nisso, né? Óbvio. É... Mas é uma das coisas mais estranhas que tem. Um exemplo. Estava lá eu, trabalhando numa empresa. E essa empresa da qual, querendo usar da qual de novo, mas eu acho que agora tá certo. Essa empresa da qual eu trabalho. Foda-se. Essa empresa que eu trabalho. Existe um tipo de documentação que tem que ser, que é recebida, né? Por mim. Essa documentação é protocolada, ou seja, é um pacote de documentação. Então, eu abro esse pacote, vejo o que tem dentro, sinalizo no e-mail para o responsável desse pacote e o cara do pacote olha e tá bom, recebeu aí, vou liberar a carga aqui. E aí, nessa, simplesmente, esse documento vem num pacote de papel cartão, né? É tipo um envelope, né? Essa é a palavra que eu tava atrás. E em dado momento, como a gente já recebeu esse pacote várias vezes, conversando ali com o rapaz que trouxe, né? Protocolando e tal, conversando e tal. E aí, como estão as coisas e tal, muito quente, né? Pá, small talk de sempre, né? Falei, olha, já que a gente já tá cheio desses pacotinhos aqui que vocês já trouxeram várias vezes, o que que você acha da gente devolver esses pacotes para vocês reusarem, né? Para outros documentos e tal, não precisa ficar pagando por outros envelopes. Aí, olhou bem na minha cara, o sujeito. Eu chamei de sujeito, mas não no sentido, porque às vezes a gente chama
aquele sujeito ali, uma coisa meio passivo-agressiva, né? Mas não, não é isso não. É, o cara olhando na minha cara, pô, valeu, tudo bem, vou falar lá. Aí eu fiquei feliz, né? Caralho, pô, uma espécie de inovação, uma coisa mais voltada pra economia e tal, pra empresa do cara, os caras vão gostar, pá. O que acontece? Recebemos um e-mail mais tarde dizendo, conversando com. E o e-mail tem essa coisa da formalidade, né? Chegou a nós a informação de que tal colaborador pipipipopopó foi informou sobre a questão dos pacotes, tal, 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 tal. Entendemos que não será necessário mais pacotes para entrega da documentação. E aí, é aquela merda, né? O que que o cara entendeu? Que a documentação, que são vários papéis dentro de um pacote, não seria mais necessário ser trazida dentro de um envelope. Seria só o papel. Então imagina uma porrada de papel solto, provavelmente ali envolto numa liga ou sei lá, uma espécie de grampo, né? Sendo entregue a mãos. Qual o sentido de uma porra dessa? E aí eu fiquei de cara, né? Porque isso nunca tinha acontecido comigo. Essa questão de engano. Porque eu já tinha visto várias vezes pessoas reclamando, né? Que o cliente não entende, o fornecedor não sabe explicar. Mas foi assim, impressionante. Eu, de tudo que uma pessoa pode dizer, pode ser que na minha cabeça eu expliquei bem, pode ser, beleza. Eu expliquei mal pra caralho, pode ser. Mas é muito difícil. Então o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? E aí a gente mandou um e-mail em cima desse e-mail que eles mandaram, né? Óbvio. Falando, não, o que queríamos dizer era que a gente estaria devolvendo os pacotes, os envelopes antes entregues? Não. Os envelopes que foram entregues anteriormente para vocês fazerem a reutilização. Só. E aí deu tudo certo, entenderam? Mas só o fato de ter havido um engano é, é assim, impressionante que não dá pra ler mais hoje em dia. Trocar uma ideia com uma pessoa sobre leitura, que diga-se de passagem, é algo que eu deixei de fazer por muito tempo. Lia bastante quando era criança. E aí eu voltei a ler uns 5 anos atrás. Eu tenho 23 anos, então 5 anos atrás eu tava praticamente saindo da minha adolescência ali. Então o que que acontece? É, eu passei minha adolescência inteira sem ler, né? Inteira sem ler. E aí, quando eu voltei a ler, percebi uma ajuda na concentração, uma ajuda em vários fatores relacionados à minha vida, assim, principalmente em a forma que eu me comunico. E aí você vai percebendo a forma que uma vírgula é usada, que um ponto é usado, uma a diferença do mais e do mas, né? De um a, somente o a letra A, e de um a de haver, né? Do verbo haver.
E fica, você fica meio chocado, assim. Porque quando você tenta falar certo com uma pessoa hoje em dia, a pessoa não entende. Mas quando você fala errado, ela entende. Então é um ciclo de pessoas falando errado e transformando o errado no bom. Qual que é? E aí, nesse meio caminho, a reatividade das pessoas de olhar para uma simples palavra dita de forma diferente do habitual torna-se uma fofoquinha, torna-se algo escandaloso. E o pior de tudo, né? Mensagens. Como caralhos uma pessoa lê a porra de uma mensagem? Por exemplo, você vai vir ou não? Ponto de interrogação. A pessoa olha uma mensagem dessa. O que que vem? Tem duas coisas na cabeça dela que ela pode ler de duas formas. Da forma neutra, tranquila, que não é nem tranquila, né? É só neutra mesmo. Se é neutro, não tem tranquilidade ou agressividade ou qualquer outro tipo de efeito. É neutro. É, você vai vir ou não? Isso é neutro. O agressivo. Você vai vir ou não? Uma forma meio, né? Demandando uma situação ali. Uma forma, não sei, como, como ser, como imitar isso de forma calma, porque vai parecer muito com neutro, né? Mas uma pessoa lê isso e a primeiríssima coisa que vem à mente dessa pessoa é: nossa, que falta de educação é essa? O que está acontecendo, cara? E é uma resposta de segundos. Leu, compreendeu e a mente executa ali uma ação de interpretação que é o quê? Ler, compreender e entender como uma agressividade em segundos. É a primeira coisa que vem à mente. Primeiríssima coisa. Pá! Nossa! Não existe uma barreira de pensamento ali, de pensamento consciente de, opa, calma lá, o que está acontecendo? Será que é isso mesmo? Então, o ambiente de trabalho, obviamente, todo mundo sabe disso, mas, cara, tem alguma coisa errada. Hoje em dia não tem como viver no ambiente de trabalho, nunca teve como, retificando, tá? Mas hoje em dia tá muito mais difícil. As pessoas, é impressionante, as pessoas não sabem se comunicar, as pessoas não têm educação, as pessoas não têm nada, são vazias, são loucas. E novamente eu digo, não estou falando de um olhar de autoridade de uma pessoa que sabe de alguma coisa. Eu não sei porra nenhuma. Tenho 23 anos, caralho. Sou um merda. Mas realmente é uma coisa esquisita. Ponto.